Abra sua Bíblia em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 12 e verso 13. Nós vamos meditar apenas nesses dois versículos aqui. É um assunto de vital importância para nós, enquanto comunidade cristã. Para alguns irmãos hoje, talvez o culto soe até como um culto administrativo, porque a gente vai tratar várias questões que são bem corriqueiras do cotidiano nosso, mas que são importantes para que a gente possa construir uma comunidade forte, uma congregação mais cheia de Deus, mais cheia do Espírito Santo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Todos os irmãos encontraram? Amém. A Escritura Sagrada diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Amém, meus irmãos? Hoje, basicamente, a nossa mensagem vai girar em torno ao relacionamento da membresia da igreja com a liderança constituída por Deus sobre a igreja. Esse não é um assunto secundário da nossa religião, não é um assunto secundário da fé, pelo contrário, é um assunto que ele é muito bem explanado em todas as páginas da Bíblia Sagrada. O povo de Deus sempre foi instruído pelo próprio Deus a ter um apreço por aqueles que Deus tem chamado para lhes apacentar, para lhes presidir, para lhes admoestar. Nós vemos, irmãos, nesse texto, a preocupação do apóstolo Paulo em que aquela nova igreja, a igreja de Tessalônica, desenvolvesse desde os seus primórdios, desde os seus primeiros dias, um apreço por aqueles que presidiam sobre ela. E por que Paulo tem essa preocupação? Porque Deus é um Deus ordeiro. Quantos aqui acham que Deus é ordeiro? Levante a mão bem alto. O que significa ser ordeiro? Significa que Deus trabalha e realiza os seus propósitos soberanos com ordem, com muita ordem. Deus é extremamente ordeiro. E dentro do seu plano de salvar um povo para si, para que pertença a Ele, Deus determinou que esse rebanho dos salvos, ele tenha uma figura que os apacente, ele tenha pessoas que lhes presidam, para que eles possam crescer e serem edificados na fé santa que nos foi revelada na Escritura Sagrada. Então, toda a igreja cristã, toda a igreja que segue o modelo do Novo Testamento, ela vai ter diante dela pessoas que estão lhe presidindo, pessoas que estão conduzindo o rebanho, pessoas que estão ensinando o rebanho a respeito do temor de Deus, a respeito de como que a igreja deve se posicionar no mundo para que o seu testemunho seja eficaz. Dentro do modelo que nós temos, irmãos, na nossa denominação, Deus tem dado à igreja um pastor responsável por presidir todo o campo de trabalho onde aquela igreja local está instalada. Então, por exemplo, pensando no nosso exemplo de Campinas, quem é o pastor de Campinas? O pastor Paulo Freire. Esse é o pastor responsável pela igreja no campo de Campinas. Então, ele é o nosso pastor. É a ele que nós nos reportamos, é dele que vêm as orientações que norteiam praticamente todas as decisões administrativas e eclesiásticas da igreja. E dentro desse trabalho que é feito conosco, o nosso modelo da nossa igreja Assembleia de Deus é um modelo congregacional, em que a igreja ela é dividida por congregações que se espalham por uma determinada região geográfica. Como que se chama esse ajuntamento que nós temos aqui no Jardim Carlos Lourenço? Como é que se chama isso aqui que nós temos? Uma congregação. Então olhe para quem está do seu lado e fala assim: você é assembleano, mas você vai na congregação. Diga isso para ele. Não é? Você é assembleano,
mas você vai na congregação. Numa congregação da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Sabendo que Deus não dotou homem nenhum de onipotência, onipresença e onisciência, o nosso pastor não pode estar aqui com a gente frequentemente. Não sei a última vez que o pastor Paulo esteve aqui, mas eu sei que ele já esteve aqui, porque nos anos que congreguei nessa casa, por pelo menos umas 3 ou 4 vezes ele esteve aqui, trazendo a palavra de Deus. Mas ele precisa que haja uma representação do seu trabalho aqui. E essa representação é feita em uma figura, que nós chamamos de dirigente da congregação, que é o pastor aqui, que é o pastor que vos apacenta, que representa a figura dele aqui, para que essas determinações que devem atingir todo o campo de trabalho, atinja a congregação também. Então é muito importante que a gente entenda essa forma de organização, para que a gente, enquanto igreja, se relacione muito bem com aquilo que acontece no campo, nas regionais de trabalho, nos setores e na congregação. Na atual conjectura onde nós estamos inseridos, a gente tem uma grande vantagem, porque a gente está no setor que é ao mesmo tempo a regional. Então nós não temos hoje a figura de um pastor supervisor. Nós nos reportamos diretamente ao pastor superintendente. Então nós temos um degrau a menos administrativo para nos reportar. Então, dentro dessa organização, entre o pastor presidente e o dirigente da congregação, no modelo de Campinas, nós temos um pastor que faz a superintendência de uma regional, que no nosso caso é o nosso pastor Daniel Bueno, que é o responsável por cuidar dessas igrejas que compõem os 3 setores da regional do Jardim Nova Europa. Então é dessa maneira que nós vamos nos relacionar. Qualquer assunto pertinente a essa congregação deve ser tratado com quem, meus irmãos? Quem sabe? Com o pastor Sérgio Fernandes. Poxa, você sabe até meu sobrenome? Coisa linda, irmão José. Por isso que eu gosto do irmão José. Então qualquer assunto pertinente a essa casa é tratado aqui, diretamente com o pastor da casa. Nós não temos a necessidade de passar um degrau, até pelo fato de que, batendo um degrau acima, o nosso pastor vai lembrar vocês que o pastor da igreja chama Sérgio Fernandes e vai mandar vocês de volta para cá. Como já tem acontecido algumas vezes, de às vezes irmãos, por até uma inocência, quererem perguntar alguma coisa para ele lá e ouvirem no telefone que eles devem perguntar aqui. Então é mais fácil perguntar aqui direto. Amém, meus irmãos? Porque a gente está aqui pronto para dar todas as orientações para os irmãos. A gente tem essa finalidade aqui, estando com vocês. Tendo em vista esse modelo, então Deus determinou que a igreja seja presidida por homens piedosos, homens idôneos, homens que foram vocacionados por Ele para essa finalidade. Então o ministério é uma vocação. O ministério não pode ser apenas uma aspiração. Você pode aspirar a ser um ministro sem ser vocacionado para isso, não dá certo. Dentro da doutrina cristã, cada ministro é um dom de Cristo para a sua igreja, para que possa presidi-lo. Então a pessoa deve ser chamada para esse propósito. Por isso que nós vemos hoje tanta gente, irmãos, que tenta entrar no ministério pela janela e não dá certo. Então tem às vezes uma ascensão rápida. De repente aceitou Jesus ontem, 2 meses depois já é um presbítero, 1 ano depois é um pastor, e 2 anos depois já está no mundo de novo. Por quê? Entrou pela janela, não foi vocacionado para essa finalidade. Mas a igreja tem pessoas que foram vocacionadas por Deus. Você pode agradecer a Deus, porque Ele dá pastores à igreja, Ele faz isso para o aperfeiçoamento dos santos. Nós vamos ler esse verso em instantes. Então, dentro desse modo de Deus de trabalhar, de fazer com que os salvos estejam sendo guardados, instruídos, preservados pela figura de um homem que foi vocacionado para essa função, Paulo nos vem com a palavra dizendo: e rogamos-vos, irmãos, marque essa palavra na sua Bíblia, por favor, a palavra irmãos, circule ela aí. Por quê? Esse aqui é assunto para irmãos, para aqueles que são da fé. Qualquer pessoa que pode ser chamada de irmão dentro da esfera da comunidade cristã deve atentar para essa instrução aqui. Isso aqui é assunto para irmãos na fé. Nós rogamos a vocês, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós,
e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, essa figura que Paulo deseja que seja reconhecida na igreja, é uma figura que vai ter sobre si essas três características: a figura daqueles que trabalham entre vós, daqueles que presidem sobre vós no Senhor. Não é uma liderança baseada em carisma, não é uma liderança baseada em poder aquisitivo, não é uma liderança baseada em exercício inadequado de poder, mas é uma liderança que é realizada no Senhor, porque Deus governa a sua igreja através do ministério que Ele constituiu para liderá-la. Então é um trabalho que é feito de homens que estão debaixo da autoridade de Cristo para poderem presidir o rebanho e que vos admoestam. Então é um grupo de pessoas específico que na igreja local trabalha, preside e admoesta. Quem corresponde a essas figuras em uma igreja local, meus irmãos? Quem sabe responder? Ministério que foi constituído sobre a igreja. Na nossa figura, o dirigente, o vice-dirigente e o presbitério constituído na congregação. Então você está vendo esses irmãos bonitos que estão aqui? Irmão José, irmão Levi Malheiros, pastor Natalino, pastor Geraldo, irmão Samarone, pastora Daís, que está hoje ali no Nova Europa pregando a palavra de Deus, nosso irmão Marcos, que está na faculdade agora. Essas pessoas representam aqui dentro da esfera da igreja local as pessoas desse versículo aqui, que a igreja, como um corpo de crentes que entende a ordem e a metodologia e pedagogia de Deus, deve reconhecer pela natureza do seu trabalho. Amém, meus irmãos? Então nós vemos a maturidade de uma igreja pelo tratamento que ela dispensa às suas lideranças. Então uma das formas de Deus estabelecer o seu governo na igreja e construir o temor de Deus na igreja é fazendo com que a igreja reconheça o trabalho daqueles que foram vocacionados para presidi-la. Porque quando nós passamos a atender as orientações piedosas de um líder, nós estamos condicionando o nosso coração para atender também as orientações dadas pelo próprio Deus para a igreja. Então, uma grande verdade que nós aprendemos depois de um tempo de caminhada é que uma pessoa só é capaz de obedecer a Deus, que ela não vê, se primeiro ela consegue obedecer às suas lideranças constituídas, que ela é capaz de ver, ouvir e compreender. E eu quero que você responda para você a seguinte pergunta: com qual facilidade eu consigo obedecer às instruções que são transmitidas na igreja? É fácil ou é difícil? Ah, pastor, eu acho muito fácil. Glória a Deus. Se é fácil, você está atentando para o governo de Cristo sobre a igreja. Ah, pastor, eu acho extremamente difícil. Então você está resistindo não ao homem, mas ao próprio Deus, que levanta pessoas para poder exercer o governo da igreja e representá-lo. Então, irmãos, esse é um tema que causa um pouco de perplexidade, mas ele é um tema completamente bíblico e totalmente coerente com tudo aquilo que foi revelado na Escritura. Você quer saber se uma igreja é madura? Observe a maneira como ela lida com as suas lideranças. Você quer ver se uma igreja é cheia do Espírito Santo? Observe o quanto que ela é submissa ao seu ministério local. Você quer saber o quanto que um crente é capaz de obedecer a Deus? Verifique com honestidade a sua disposição em obedecer ao seu pastor e prestar contas para ele. Se em qualquer momento você falar não é capaz de fazer na esfera terrena, tampouco na esfera espiritual poderá ser feito. E por isso que muitas vezes a igreja sofre, porque quando a comunidade se recusa a aceitar o governo de Deus que é exercido por um ministério de pessoas piedosas, ela está agindo como Adão, numa atitude rebelde de falar para Deus: Deus, eu não aceito o seu jeito, eu não aceito o seu modelo, eu não aceito o seu modo de trabalhar. E quando a gente se recusa a aceitar o modelo de Deus, nós estamos recusando a própria liderança de Deus e estamos nos privando de viver na esfera do reino de Deus.
Por isso, irmãos, que apesar de eu não gostar daquele jargão que diz para não tocar no ungido de Deus, que é um jargão completamente distorcido para justificar muitas vezes lideranças irresponsáveis, eu não posso omitir para vocês que você entra em uma situação de total confronto com Deus quando você se levanta contra as autoridades que Ele constituiu na igreja. Eu tenho pouco tempo de fé, meus irmãos, eu sirvo a Deus desde o ano de 98. Eu posso falar para os irmãos que já vi situações terríveis de pessoas que se levantaram contra os líderes que Deus colocou na congregação e acabaram pagando um preço muito alto pela sua conduta. Quem conhece gente assim? Que entrou pelo caminho da obstinação e acabou colhendo maus resultados dessa decisão. Quem conhece alguém assim? Eu poderia elencar tantas situações, meus irmãos. Por isso que nós agimos com sabedoria. Quando nós entendemos, em primeiro lugar, que Deus tem o controle da igreja. Em segundo lugar, que Deus é capaz de usar homens imperfeitos para governar a igreja. Não é? Em terceiro lugar, que nós não estamos em condição melhor do que qualquer outro ser humano para julgá-lo, ou para muitas vezes considerá-lo inferior ou superior a nós. Mas nós podemos entender claramente que Deus não erra, e que aquilo que Deus está querendo construir na igreja, Ele vai construir através da visão que os líderes têm recebido para isso. Quando a gente entra por esse caminho, irmãos, a nossa saúde espiritual é renovada e a gente passa a ser conduzido pelo próprio Deus através da liderança de pessoas piedosas que presidem sobre a igreja. Aqui, meus irmãos, eu posso falar para os senhores, vocês estão muito bem de obreiros aqui. Posso falar de qualquer um desses companheiros aqui na minha retaguarda, homens idôneos, homens que têm dado a vida pelo trabalho na obra de Deus, homens que estão engajados no trabalho na obra de Deus. Então nós podemos glorificar Deus por termos pessoas piedosas aqui, pessoas de bom testemunho, pessoas esforçadas, pessoas com coração que não cabe no peito. Infelizmente, mesmo tendo todo esse aparato favorável, às vezes irmãos entram por um caminho que se opõe à Escritura e não reconhecem o trabalho dessas pessoas. O fim disso não é trágico, é mais do que trágico. Uma igreja que não honra, que não respeita a sua liderança, ela não vai fracassar, ela já fracassou. E Deus já não governa a igreja quando ela se recusa a aceitar o método e a pedagogia dele, do governo da igreja, através de líderes. Amém, meus irmãos? Por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque é muito difícil para a gente ser submisso. Ou não? É fácil ser submisso? O pecado de Adão não começa com insubmissão? Deus falou, faz assim. E o que ele fez? De outro jeito. Então, não venha me falar que ser submisso é fácil, porque não é. É um grande desafio ser submisso. Se Adão, que era inocente e perfeito nas suas constituições espirituais e morais, falhou na submissão, imagine nós, meus irmãos, que estamos no estado de filhos perdoados, mas que temos a natureza do velho homem aqui querendo dominar a todo momento. Então submissão não é um assunto fácil, e é justamente nesse aspecto que Deus treina e testa a gente. É dessa forma que você vai saber o quanto que você se sujeita à liderança de Deus, e pela sua facilidade de se sujeitar e submeter à liderança de homens que estão querendo simplesmente lhe ensinar o caminho do céu e a verdade do Evangelho. Então fala com essa pessoa bonita que está do seu lado. Submissão é um assunto difícil, mas é um assunto de Deus. E se você quiser a vida de Deus, você tem que entender desse assunto. Amém, meus irmãos? Tem glória nessas horas ou não tem glória nessas horas? Não é? Ai, pastor, o negócio está meio apertado aqui hoje, eu não estou gostando muito. Amém, bem-vindo à palavra de Deus, ao reino do céu. Então a gente vai transmitir o que está na Escritura, porque eu quero ser uma igreja saudável. Quantos querem ser uma igreja saudável aqui? Vamos entrar pelo caminho da palavra, o caminho da Escritura. Então, irmãos, a gente vive dias hoje de uma inversão de valores profunda. Vou dar um exemplo para vocês. A gente convida um pregador profissional
itinerante, é R$1.200 de oferta para ele. E a gente vai pedir um dinheirinho para comprar uma gravata para o Samarone, que está aqui o ano todo sofrendo. O Samarone de gravata. Ele anda de fluência, por que vai dar gravata para ele? Não. Inversão de valores. Para o profissional que vai vir aqui pregar uma mensagem que ele já pregou 400 mil vezes, uma mensagem que foi construída não por revelação bíblica, mas por técnicas de oratória para fazer pessoas chorarem e se emocionarem, a gente abençoa. E os irmãos que estão aqui suando a camisa para construir o reino aqui, a gente não lembra nem do aniversário. Inversão de valores. Então, se alguém merece honra, são os da casa, não os de fora. Convidam levita. Levita, será que é parente do Levi? Convida um levita. Eu vou, mas você tem que vender 100 CDs, senão eu não vou. Você tem que abençoar o meu ministério. Olha que coisa linda. Você vende alguma coisa para vir para cá? Você, Levi? Natalina, o que você vende? Geraldo, você vende alguma coisa para vir para cá? Você? Pois é. Eles estão naquele versículo: de graça recebei e de graça dai. Só que esses a gente não convida para pregar nos nossos cultos, nem para dar estudos nos nossos departamentos. Mas o mercenário que está lá fora, a porta está aberta para ele. Inversão de valores. Mas Deus quer construir o seu governo sobre essa igreja aqui. Então nós precisamos honestamente refletir que tipo de evangelho que nós estamos construindo na nossa experiência comunitária. Então é muito triste, mas é muito triste que a gente tem visto. Tivemos um caso no nosso campo que se pagou 10 mil para uma cantora. Uma congregação do tamanho da nossa. De onde tirou esse dinheiro, irmãos? 10 mil para cantar numa noite, irmãos. O que é isso? O que é isso, meus irmãos? O que é isso? O que estamos construindo? Eu garanto para vocês que ela não cantou com a graça, que a irmã Dolores e a irmã Conceição cantaram aqui no domingo. Não pediram um centavo para cantar, mas cantaram com a alma e o nome de Jesus Cristo foi glorificado. O que estamos construindo enquanto reino de Deus, enquanto igreja do Senhor? Precisamos pensar nisso. Então reflita nisso. Então nós precisamos reconhecer aqueles que trabalham entre vós, reconhecer o trabalho deles. O que significa reconhecer, meus irmãos? Quem sabe? O que significa reconhecer? Quem poderia definir essa palavra para mim? O que significa reconhecer? Honrar, que mais? Oi? Dar honra, que mais? Dar o valor, o que mais? Oi? Reverenciar, ótima palavra, o que mais? O que mais? Mais alguma definição? Oi? Exaltar no sentido de honra, sim. No sentido de exaltação, não. Mas não deixa de ser uma forma. Então, exatamente isso que os irmãos trouxeram é o reconhecer. Então, é você observar o trabalho que está sendo feito pelo ministro e dar o devido valor para ele. E honrar aquele trabalho. E encher o peito e falar: que trabalho lindo o irmão José faz aqui com o pai. E faz aqui com muitas reformas da igreja. Que trabalho lindo que o irmão Levi faz na escola dominical. Que trabalho lindo que o pastor Natalino faz com a melhor idade. Que trabalho lindo que o pastor Geraldo faz aqui, acompanhando o pastor representando. Que trabalho lindo que o irmão Samarone faz no ponto de pregação. É reconhecer aqueles que sentem o nome no cartaz, semana após semana, estão orando, estão visitando, estão trabalhando, estão encorajando, estão dando o seu melhor. Aqueles que não recebem aplausos pelo seu trabalho, mas tem galardão no céu que vê todas as coisas que é feito aqui na terra. Então precisamos reconhecer. Tem irmãos que nem cumprimentam, irmãos.
nem a paz do Senhor dá. Passa ali na porta, está lá o coitado do pastor ali esticando a mão, e passa assim, meus irmãos, até de nariz empinado. Não é? O pastor está lá na porta, eu vou dar a volta por aqui. Eu vou aqui. Eu vou orientar os obreiros, irmão, a fechar aquele portãozinho de lá. Que daí não vai ter jeito, tu vai até tentar escapar, mas tu vai voltar. E quando você voltar, eu vou te dar um abraço bem forte. Vem cá, vaza. Não é? Então, às vezes, a gente vai criando, irmãos, uma etiqueta evangélica estranha, que não tem base bíblica nenhuma. Reconhecer aqueles que trabalham entre vós. Esse povo aqui está trabalhando, irmãos. Muitas vezes, sem ninguém estar vendo, mas eles estão trabalhando para o louvor da glória de Deus. Esses irmãos estão presidindo. O que é presidir, meus irmãos? O que significa essa palavra presidir? Quem sabe? Oi? Estão à frente, estão exercendo a liderança no exercício do pastoreio. Então são aquelas pessoas que estão dizendo assim, ó, mocidade, vão por aqui, que é melhor. Obreiros, vamos por lá, que é melhor. Companheiros, o palavreado é esse, a doutrina é essa, o caminho é esse. Isso é presidir. É você se colocar à frente como um exemplo, um modelo a ser seguido, um modelo a ser imitado. Então essas pessoas fazem esse trabalho, meus irmãos, com afinco, com muita dedicação. E eles também admoestam. Quem sabe o que significa a palavra admoestar? Hein? Ensinar corrigindo, não é? Mas não é um ensino corrigindo de dar bronca, mas é um ensino corrigindo de encorajamento. A admoestar aqui nesse texto e nesse contexto, ele vem do encorajar. É você pegar alguém que está fraco, alguém que está caindo, alguém que está olhando para baixo, e colocá-lo de pé, e fazê-lo olhar para cima, e falar para ele, tem jeito, porque Deus ainda é o mesmo, aleluia. Isso é admoestar, é o trabalho constante que esses companheiros têm, de mantê-lo confiante em Cristo Jesus, de preservá-lo no redil da fé, onde há segurança, onde há esperança. Então nós precisamos humildemente reconhecer essa natureza de obreiros. Agora, honestamente, irmãos, a igreja reconhece os seus líderes, sim ou não? Hein? Vamos ser honestos aqui. Podemos construir uma relação de honestidade? Sim? Quantos aqui já ouviram pessoas falando mal de obreiros? Até xingam. E você já viu alguém que fala mal de obreiro que tem vida com Cristo? Você já viu alguém que você olha assim e fala, gente, que vida profunda com Cristo, e que sai falando mal de obreiro? Quem já viu? Nunca vi ninguém. Nunca vi. Você sabe por que a igreja esfriou? Porque a presença de Deus não é mais honrada na figura daqueles que presidem a igreja. Porque o tratamento que você dispensa aos seus líderes é o tratamento que você dispensa ao próprio Deus. Então, quando você fala mal do pastor Geraldo, está falando mal de Deus. Quando você fala mal do irmão Levi, você está falando mal de Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Então, como é que você vai se apresentar para um culto para adorar a Deus, se durante a semana você está andando de casa em casa falando mal dos líderes da igreja? O que você vai trazer para Deus aqui? Se o que você construiu na semana foram ofensas, foram calúnias e foram difamações, que tipo de vida cristã você está vivendo, se você se recusa a aceitar a pedagogia de Deus no exercício do ministério da igreja? Para que céu você pretende ir, se as pessoas que estão te orientando como chegar lá
são desonradas por você? Responda honestamente isso nessa noite. Responda honestamente isso. Nós precisamos de uma reflexão. Nós recebemos de Deus o mesmo tratamento que a gente dispensa a quem nos lidera. Você quer ter tudo de Deus? Quantos querem ter tudo de Deus aqui? Honre os ministros que apacentam você. É o único jeito. Ah, mas eu não concordo. Paciência. É o que está na Escritura. Reconheça aqueles que trabalham entre vocês. Paulo explica para a gente como que a gente deve fazer isso. Dá uma olhada aqui na continuidade do texto. Vocês devem tê-los em grande estima e em amor. Duas palavras aqui. A primeira, grande estima. O que é ter alguém em grande estima? Estimar essa pessoa. É você olhar para ela, encher o peito e falar: puxa, que pessoa incrível que ela é. Irmão José, que irmão incrível que ele é. Irmão Levi, que irmão incrível que ele é. Pastor Natalino, meu Deus, é o pastor da melhor idade aqui na congregação, que dirige o culto todo feliz, todo brincando, que faz declaração de amor para a esposa em pleno domingo à noite. É tem estima. Pastor Geraldo. Daniel Berg fundava a Assembleia de Deus e o pastor Geraldo já era membro do Carlos Lourenço. Como que não vai ter estima para um homem desse? Irmão Samarone, tem estima, grande estima. É assim que você se sente com respeito a esses irmãos aqui? Quando foi a última vez que você convidou algum deles para ir comer na sua casa? Tem glória aí, meus irmãos? Então, como que eu quero que Deus presida a igreja? Se aqueles que Ele levanta para presidir, eu trato como sem valor. Então é a Escritura. Por que Deus está mandando essa palavra para a gente hoje? Porque Deus reconstruiu um novo tempo para essa congregação. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito está dizendo para a igreja. Deus quer governar sobre nós. E Ele vai fazer isso pelo ministério que Ele constituiu. Você crê nisso? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Então exercite isso. Convida esses senhores aqui para ir na sua casa de vez em quando. Só lembram deles às vezes quando a coisa está difícil, né? Está apertada. Ô irmão José, ora por mim. Vai lá arrumar o ar-condicionado, irmão José. Ô irmão Levi, ora por mim. Você faz umas orações bonitas no final do culto, lembra de mim na oração. Ô irmão Natalino, você está visitando os irmãozinhos experientes, vai lá, vai. E você não pode chamá-lo de vez em quando também, para recebê-lo, para cuidar dele um pouquinho. Tudo isso, meus irmãos, é o tratamento que a igreja dispensa aos seus líderes. Então, temos que ter isso. Tem grande estima e amor. Você tem que amar essas pessoas aqui. Amar. Você consegue olhar para cada um deles e falar: eu te amo em Cristo Jesus? Amor. E quem ama não desonra. Quem ama não calunia. Quem ama não empresta o lábio para falar palavras indecorosas. Quem ama não espalha assuntos que não convém ser espalhados. Você ama? Você tem que amar. Você tem que amar todos os irmãos aqui. Mas os líderes da igreja devem receber maior amor. Porque eles estão trabalhando, presidindo e admoestando. Eles estão garantindo que você fique de pé na fé, orando, intercedendo, trazendo para vocês o encorajamento e instrução para que você não se perca na jornada da fé. Então espera-se dos irmãos que eles tenham em grande estima e em amor. Mas e se eu não me dou muito bem com um deles? É normal isso acontecer. Todos nós aqui temos características de personalidade distintas. Olha para o Samarone, um homem fleumático. Olha para o Geraldo, um colérico.
sanguínea, é meio termo. Olha para o Levi, eu nem vou falar o seu. Olha para o irmão José. Irmão José, eu tenho dúvida, irmão José, eu tenho que sentar com você para te avaliar um pouco mais. Então, às vezes, não estou muito bem com alguém, normal, não tem problema. Paulo já sabia que isso podia acontecer. E o que ele fala aqui? Vocês têm que ter em grande estima e em amor por causa da sua obra. Você pode não gostar deles como pessoa, mas a obra que realizam e a unção que está sobre eles é determinante para que mesmo assim você o honre como tal. Amém, meus irmãos? Honrar como tal, por causa da sua obra, por causa do seu trabalho, por causa do seu esforço. E Paulo termina então com uma afirmação interessante: e tende paz entre vós. O que é esse vós aqui? No contexto, é paz de um irmão com outro irmão? Não, é paz dos irmãos com as lideranças que Deus constituiu. Então, se você não tem paz com o ministério, você também não tem paz com Deus. Você precisa ter paz com todos os irmãos aqui que estão presidindo sobre vocês. É dessa maneira que nós vamos construindo a honra na igreja. Nós vamos deixando bem estabelecido a forma como Deus vai governar a comunidade. E quanto mais a gente entende isso, mais a presença de Deus fica perceptível na casa. Quando se lembra que o tratamento respeitoso que era dispensado a pastores 20, 30 anos atrás? Quem pegou esse tempo aqui? Irmãos, para a gente viajar, a gente conversava com o pastor. Não que ele proibisse a viagem, não. Mas nós queríamos respeitar a liderança que ele tinha sobre a gente. Agora, hoje, meus irmãos, tudo é feito sem constar o pastor. As pessoas namoram sem constar o pastor, saem da congregação sem constar o pastor. Não é? Tudo. O pastor vira um artigo de luxo, um penduricalho que é recorrido quando a coisa está mal, mas não alguém com quem a gente deseja construir um relacionamento fraterno e duradouro. Não é à toa que tanta gente tem patinado na fé. Entra ano, sai ano. É a mesma pessoa, com a mesma frutificação tardia, porque não quer entrar no caminho de Deus, não quer entrar no caminho da obediência de Deus. Minha esposa acompanhou um processo que nós passamos, muito difícil, porque eu falo pela experiência, irmãos. Estou falando com crentes maduros aqui. O pastor é legal, até ele precisar ser pastor. Eu me recordo um momento da minha vida, diante de um cenário difícil, irmão Thiago, em que eu precisei ser pastor. Eu precisei, inclusive, me posicionar contrário a pessoas que estavam ali comigo, amigos, irmão, pessoas que eu dediquei a vida por elas, para ajudá-las, mas na primeira oportunidade que tiveram, quebraram aquela lealdade e agiram de um modo que não glorificou a Deus. E você precisa agir, espera-se que o pastor que age numa situação dessa. E eu agi. E eu fui, irmãos, vítima de todo tipo de levante que vocês podem imaginar. A pessoa fez o inferno comigo. Inferno. Você chegar em casa do culto e ter que acompanhar a sua esposa chorando até a hora de dormir. Tamanha a pressão psicológica que foi exposta, a humilhação. E a gente, como bom cristão, Senhor, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. Irmão, você pode estar passando pelo que for. Não pede para Deus pesar a mão, não. Não pede para Deus fazer nada de ruim, não. Porque a vingança pertence a Ele. O nosso coração está em perdoar e exercer misericórdia, mas o justo juiz está vendo todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E eu posso testemunhar para vocês o sofrimento que essa família passou. A família foi moída por Deus 1 ano, irmãos, 1 ano. Porta fechada, enfermidade, coisas que você falava assim, gente, é Deus.
E a gente, como pastor, o que tem que fazer numa hora dessa? Orar, visitar, ajudar. Você sabe que você está sendo moído, humilhado, escrachado, mas a gente deve ter um coração como o de Cristo. Então, tão moendo que você está servindo, porque o seu compromisso é com aquele que está sentado no trono. Glória a Deus. 1 ano, até que a família caiu em si e procurou ajuda. E interessante, irmãos, quando procurou ajuda, a minha esposa é testemunha. O cenário negativo foi desfeito e a bênção de Deus voltou para aquele lar. Então você tem que avaliar com muita honestidade. Exige-se um exercício de honestidade nessa hora. O que eu estou passando é uma prova que Deus está me fazendo passar para eu ficar mais forte? Ou é resultado, muitas vezes, de posicionamentos obstinados meus contra a igreja, contra a liderança da igreja? Muita gente paga preço, irmãos, enorme. E o preço não passa, viu, irmãos? Enquanto você não acerta aquela situação, você está naquele ciclo. Porque Deus está dizendo para você: conserta o que você fez, conserta o que você fez, conserta o que você fez, conserta o que você fez. Quem sabe Deus está falando com algum coração aqui nessa noite. E eu falo, irmãos, com muito amor, porque graças a Deus temos tido um ótimo relacionamento. Eu não precisaria pregar essa palavra aqui, se não fosse aquilo que Deus mandou pelo texto que eu estou ensinando. Mas se não servir para você hoje de remédio, que sirva de vacina. Porque o adversário, como que ele faz para destruir a igreja? Ele lança a comunidade contra a liderança. Por isso que o crente sábio não escuta acusação contra pastor, não escuta acusação contra presbítero, sem que haja testemunha, não aceita telefonema para falar mal de obreiro, de líder, nem ligou. Você está sabendo a última do Samarone? O que eu sei do Samarone é que ele é presbítero na igreja e tem feito um bom trabalho. Desliga o telefone. Agora, se você está emprestando o seu ouvidinho para Satanás e a sua boquinha também, a luta vem. Deus vai tratar com você. E quando Deus está tratando essa situação, o pastor pode orar, os companheiros aqui podem orar, que não passa. Enquanto você não falar: pastor, pequei, irmão Levi, falei mal de você, me perdoa, a luta vai ficar aí com você. E vai passar o tempo que for, até que você entenda que aquilo que Deus faz deve ser respeitado. E a liderança da igreja é uma determinação do próprio Deus. Amém, meus irmãos? Abramos as nossas Bíblias, 2 leituras paralelas, e então algumas recomendações práticas que a gente vai tentar amadurecer aqui na nossa esfera, na nossa casa. Hebreus capítulo 13, verso 7. Uma primeira recomendação bíblica de uma igreja que quer crescer. Você quer crescer enquanto crente individual, enquanto comunidade cristã? 13 ou 13? 13. A minha esposa tem me dito, irmãos, que eu estou com uma dicção ruim, e eu admito isso perante os irmãos. Então, às vezes eu falo 13 e parece 3, e às vezes eu falo 3 e parece 13. Me perdoe se eu já enganei você. Mas eu vou tentar. Então é Hebreus 13, versículo 7. Hebreus capítulo 13, verso 7. Todos acharam? Amém. A Escritura Sagrada diz assim: lembrem-se dos seus líderes. Algumas traduções, pastores, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então a gente deve observar o resultado da vida daqueles que estão nos pregando a palavra de Deus, imitar a fé que eles têm. Então esse é o caminho. Todo discípulo é um bom observador. Você acredita nisso? Observa aqueles que estão liderando você. Observe o esforço deles, o empenho deles, o sacrifício que eles estão fazendo, e absorvam isso deles, para o louvor da glória de Deus.
Ainda em Hebreus 13, e agora o verso 17, nós temos mais uma recomendação. Talvez a mais difícil de todas as recomendações cristãs que constam na Bíblia. Todos acharam? Amém. Verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu quero fazer uma pergunta para você. A sua vida é uma alegria ou é um peso para o seu pastor? Quando seu pastor se lembra de você, ele se lembra com alegria ou com pesar? O que a Bíblia recomenda? Que a gente possa lembrar de vocês com alegria. Então, cada cristão individualmente deve viver a sua vida de modo a glorificar a Deus, e fazendo isso, vai encher o coração do pastor de alegria. Então, a gente quer observar na igreja bons frutos do Evangelho, um amor verdadeiro, uma fraternidade visível e operante, uma fé inabalável, um bom comportamento e um bom testemunho de um bom coração que foi transformado pelo Evangelho. Agora você imagina lembrar de você, porque você não está pagando suas contas, e às vezes uma pessoa do bairro vem aqui falar mal de você para mim. Você imagina lembrar de você, porque só Jesus, domingo à noite você pula aqui na igreja e fala em línguas, e na segunda-feira você chega atrasado do trabalho, porque dormiu muito, e fala para o seu patrão que o ônibus atrasou. Não é? Tem crente que faz isso, irmãos? Tem. Ah, foi um ônibus. Não foi. Você ficou até tarde no zap e perdeu hora. Como que você está sendo lembrado pelos seus líderes? Então procure ser lembrado com alegria. Eu estou comprometido, eu estou fazendo o meu melhor. Deus tem sido glorificado na minha vida. Eu tenho me empenhado. Não que eu mereça aplauso nenhum, mas eu tenho feito o meu melhor, porque Ele fez o melhor por mim ao morrer na cruz em meu lugar. Ter esse sentimento, não precisamos disso. Amém, meus irmãos? Amém. Alguns conselhos práticos. Como deve ser o tratamento dado aos líderes da igreja local a qual pertencemos? Como que deve ser? Primeiro, conselho prático, anote aí. Trate os líderes sempre com distinção. Os que são ou foram pastores devem ser tratados como tais. Se estiverem em uma atividade e eles estiverem presentes, faça menção respeitosa da presença deles. Um exemplo, vou pegar aqui, mocidade. Se acontecer um dia da mocidade estar aqui e chegar qualquer um desses companheiros aqui para observar o ensaio, o líder deve fazer uma distinção. Jovens, está aqui o irmão José com a gente, prestigiando o ensaio, vocês querem recebê-lo? Irmãos, isso é bonito. Chegou aqui o pastor Geraldo. Pastor Geraldo, na condição de vice-dirigente, é pertinente até que seja passada a oportunidade para ele. Pastor Geraldo, o senhor quer fazer alguma consideração? O senhor quer transmitir alguma palavra para os jovens? Agora eu tive que ver, não aqui, nas minhas andanças aí, um líder de jovens queria começar o ensaio, irmão Levi, e o pastor estava na nave, atendendo o irmão. O líder de jovem pegou o microfone e falou assim: vamos todo mundo sair daqui que eu quero ensaiar. Quem estava na igreja era o pastor, irmãos. Não é? Vamos tratar com distinção. Então, pastor Geraldo, pastor Natalino foi pastor, 7 congregações, pastor Natalino. Os presbíteros, a normativa do Belém Campinas é que sejam tratados pelo menos como irmão José Antônio,
irmão Levi Malheiros, irmão Samarone, irmão Marcos. Essa é a tratativa que deve ser feita. Então, por que fazermos isso? Para construir a honra na igreja. Para a pessoa que entrar lá dentro ver que aqui nós somos ordeiros, que aqui a gente respeita normas mínimas de conduta que vão mostrar nossa identidade como um povo especial, zeloso de boas obras. Amém, meus irmãos? Amém. Então, departamentos, vocês devem fazer aqui estudos bíblicos, departamentos, eu acredito. Chame esses companheiros para ensinar nos seus departamentos, eles têm bagagem. Você imagina quanto bagagem que Natalino tem? O irmão José Antônio. O irmão José Antônio é professor de escola dominical desde a fundação da Assembleia de Deus. Irmão Levi Malheiros, irmãos. Irmão bacharel em teologia. Olha a bagagem. Por que não investir nele? Traz ele para o seu departamento. Ao invés de chamar o mercenário lá de fora, chama aqui os outros da casa. Tratar com distinção. Se os seus liderados verem que vocês tratam com distinção os líderes, eles vão tratar também. Amém, meus irmãos? Dá para dar um glória nessa hora? Amém? Outro ponto prático, bem administrativo, irmãos. A normativa da igreja é que os cultos são abertos por um desses companheiros aqui. Então um culto só pode ser começado e terminado com algum desses. E se numa situação adversa nenhuma apareceu e pode acontecer, vai haver alguém nomeado pelo pastor para tal finalidade. Então, quando o pastor Sérgio está aqui, é o pastor Sérgio que começa o culto e que termina o culto. Na minha ausência, é o pastor Geraldo Argemiro. Na ausência do pastor Geraldo Argemiro e do pastor Sérgio, é a pastora Daís, o pastor. Na ausência deles, presbítero mais experiente, Natalino. E aí depois? Aí os outros tiram 2 ou 1. Para ver quem vai começar. Mas nas quintas-feiras, que é um culto em que ocasionalmente nós nos ausentamos, nós já temos uma escala do presbitério aqui, eles já sabem como é que é. Então, se o departamento fica meia foita, ele começa o culto. Não. Eles fazem isso. Amém? Amém. E quando eles fizerem, não peçam para eles fazerem rápido. Irmão Zé Antônio, começa tudo rapidinho que eu já estou atrasado. Não. Irmão Zé Antônio, o senhor pode começar o culto por gentileza? E se ele quiser orar pelos missionários, fazer uma intercessão para irmãos, ele está na liderança. E se você entender isso, o seu culto vai render, não vai atrasar nada, pode ter certeza disso. Não, é assim que funciona. Outra coisa, irmãos, nunca aceite qualquer acusação ou fala desrespeitosa contra um líder da igreja. Nunca, irmãos. A intenção do adversário é sempre atingi-los. Você quer vencer uma guerra? Não atira no soldado. Mata o general daquele exército. Sem a liderança, o exército fica disperso. Então o que o adversário faz? Esses companheiros aqui devem passar lutas a semana toda. Então eles já passam lutas espirituais enormes. Você imagina se eles tiverem que conviver numa congregação em que eles também estão sendo desrespeitados pelo próprio povo? Como é que eles vão aguentar? Então, se o adversário está se levantando contra eles, a igreja vai se levantar para defendê-los, para interceder por eles. Quantos aqui já receberam telefonema para falar mal de algum companheiro da igreja? Quem já passou por essa experiência já? Alguém já? Não atenda mais esse telefonema. Desliga. Por amor da tua alma, para você ter paz com Deus. Porque se você participa disso, você vai acabar se envolvendo de tal forma que a sua espiritualidade vai ficar minguadinha. Aí você vem para a igreja, não sente a presença de Deus, não sente a alegria espiritual, o fogo está caindo e você está de braço cruzado olhando para o relógio. Por quê? Você ficou ali totalmente entregue à ação do adversário, porque você não respeitou aqueles que estão presidindo sobre você. Então, irmãos, esse é um assunto muito sério, muito sério. Não empreste os seus lábios, nem os seus ouvidos inocentemente para o adversário, mas vamos fazer tudo para que Deus seja glorificado na igreja a qual pertencemos. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome do Senhor.